Boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o transtorno do processamento sensorial. Vou explicar o que é isso, tá? Por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque quase todos os autistas, não todos, né? Mas a maioria, acho que mais que 90%, tem essa característica. Transtorno do processamento sensorial. O que é isso? São alterações sensoriais, alterações nas sensações. É como se eles processassem alterado ou diferente as sensações através dos órgãos dos sentidos, né? Que é a visão, o tato, o paladar, o olfato, né? Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? O cérebro ele tem dificuldade em processar estímulos do ambiente através dos 5 sentidos, tá? O autista daí pode ser hipersensível, ele tem muita sensibilidade, por isso que muitas vezes, que nem o abraço para ele é como se doesse, por isso que muitos autistas não gostam, não é que não gostam, mas tem dificuldade de abraçar por causa dessa hipersensibilidade ao toque, né? E aí que a gente vê que não é porque o autista é frio, não é porque ele não gosta de pessoas, mas muitos autistas têm essa hipersensibilidade, que daí vai dificultar na hora de encostar nas costas dele, de dar um abraço, né? É como se você sentisse aquilo muito mais intensamente, que desse a sensação estivesse doendo, né? Mas assim, ó, os autistas que tem, que a maioria tem esse transtorno, né, do processamento sensorial, eles podem ser hipersensíveis, ter muita sensibilidade, ou eles podem ser ao contrário, hipossensível. É como se eles não tivessem essa sensibilidade. Então eles tivessem que fazer muito esforço para conseguir sentir. Eu vou dar um exemplo. No grupo que eu participo sobre autismo, tinha uma mãe que falava que o filho que ficava constrangida quando ia passear com o filho na rua, que toda pessoa que ele via na rua, muitas vezes pessoas desconhecidas, ele queria abraçar. Ela ficava constrangida, né, e tal. Mas fica isso. Esse autista, ele, em vez de ser hipersensível, ele é hipossensível. É como se ele não tivesse dificuldade para conseguir sentir. Então ele vai ter que, né, ele vai querer tá abraçando para tentar sentir, é o contrário, entendeu? Então aí que vai essa coisa de todo autista não gosta de abraço. Não, ele pode ser hipossensível e ser que nem esse menino autista que eu vi no grupo. Todo mundo que ele vê, que ele nem conhece, ele quer abraçar, porque ele tem essa falta, tem ao contrário, essa falta de sensibilidade. Daí no tato pode ser isso, tá? O abraço, o toque, pode ser a temperatura. Eu tô falando até pelo que eu estudei e pelas experiências que eu tenho com meu filho também, e nos grupos que eu participo, né? O meu filho também tem muita hipersensibilidade à temperatura, o banho. O morno pra ele é como se estivesse queimando. Ele chega a chorar. Então quando é verão, ele acaba preferindo, né, tomar banho no desligado, no gelado. Né? Eu ponho a mão, vejo que não tá quente, que tá morno, que é a temperatura que as outras pessoas usam, mas pra ele é como se estivesse queimando, né? Pra ver que é mais intenso, né? Isso também pode ser hipersensibilidade ao toque. Então, às vezes o banho eu tenho dificuldade em questão à temperatura, né? Isso tudo eu falei em questão do tato. Eu vou falar de todos os sentidos, como, né, dificulta essas sensações. Eu falei do tato, né, que é o abraço, o banho. Por isso que muitos autistas às vezes vão chorar para escovar os dentes, para cortar o cabelo, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. Tem muitas mães que cortaram as unhas, né? Que mesmo não machucando a cortar as unhas, eles falam que tá doendo, choram. Essa sensibilidade, né? Hipersensibilidade, escovar o cabelo, né? Tudo isso. Daí tem também da audição, que é a questão dos barulhos, dos sons. É como se eles escutassem muito mais alto. Então, um lugar barulhento. E não é só barulhos altos ou pessoas gritando. É uma voz um pouquinho mais... Que nem eu sou uma pessoa que tem o tom de voz alta. Então, mesmo eu não estando gritando, muitas vezes meu filho fala: mãe, não grita, mãe, fala mais baixo, né?
Porque para ele, eu não tô gritando, mas a voz alta já é um incômodo, por causa da hipersensibilidade auditiva, tá? Então mesmo, eu já vi, por exemplo, uma menina na escola que o barulho da borracha, os colegas usando a borracha para apagar no caderno, causava muito incômodo nela. Então não é só os barulhos altos, né? Pode ser barulhos que para nós a gente nem percebe, mas para eles sentem muito mais intenso e acaba causando muito incômodo, tá? Daí esse é o auditivo, que é os barulhos, voz alta, diferentes barulhos, foguete, que nem essa menina, até o barulho da borracha apagando, imagina? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu nem escuto o barulho da borracha apagando, né? Pra ver como é diferente as sensações para eles, né? Tem também a da visão, tá? É como se as luzes fossem muito mais intensas, muito mais fortes. Eu me lembro quando eu ia no mercado grande com meu filho, ele adorava e ficava o tempo todo olhando pro teto. E daí eu perguntava pra ele: ai mãe, as lâmpadas, eu adoro olhar as lâmpadas, é tão bom ver as lâmpadas. Eu achava meio estranho. Hoje eu sei que tem muitos que têm essa hipersensibilidade na visão. Então as luzes é como se fossem muito mais intensas, muito mais fortes, chamam muito mais a atenção deles, tá? Então falei já do toque, da visão, da audição. Tem do paladar, que muitas vezes faz muitos autistas serem seletivos na alimentação, terem dificuldades de aceitar comer tudo, porque muitas texturas, né, pode causar um incômodo na hora de comer, né, tipo dá a sensação que eu vejo eles falando, uma ânsia de vômito, sabe, tem coisas que eles não conseguem comer, entendeu, devido à textura, alguns devido às cores, ou querer comer tudo separado, né? O meu filho, por exemplo, sobremesa, ele adora sorvete, mas se o sorvete não estiver bem durinho, ou se a sobremesa for mole, ele não come de jeito nenhum. E não é frescura, não é ser chato, ter manha. Eles têm todo esse processamento diferente, né? De sentir diferente, né? Eu vou fazer um vídeo outro dia com a seletividade alimentar, que tem crianças que só conseguem... O meu filho, graças a Deus, se alimenta muito bem, mas tem crianças que só tomam leite, mingau, e é bem complicado. E daí tem que fazer terapias para trabalhar isso, para não ficar desnutrido, né? É uma coisa bem grave, às vezes na autismo, a seletividade alimentar. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo, tá? Mas é também por causa do transtorno sensorial, né? O paladar diferente, sente diferente, tá? Então deixa eu ver, audição, olfato, visão... olfato, cheiros fortes, muitos cheiros diferentes, fortes, podem causar incômodos para ele. Esses tempos eu tava tomando café e meu filho, ai, mas que cheiro ruim, que cheiro forte. Eu, o quê? Não tem nada de cheiro ruim aqui em casa. Cheiro de café, tá? Então é como se ele sentisse esses cheiros de forma diferente, mais intensas, né? Tá, então já falei do olfato, da audição, do toque, da visão. Tá, acho que é isso, né? Tá, e o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo isso pode causar uma dificuldade para interagir, tá? Eu me lembro numa autista adulta que eu li o livro dela, O Cérebro Autista, é uma autista adulta, ela não é brasileira, que muitas vezes ela estava numa lancheria com outra pessoa conversando e ela não conseguia prestar atenção na conversa, porque o barulho do celular tocando na outra mesa, o cheiro do café, entendeu? As luzes, tudo isso fazia que ela não conseguisse se concentrar na conversa da amiga dela ali na mesa, na lancheria. Daí quem não tem conhecimento parece, a pessoa não gosta de mim, não gosta de conversar, não gosta de interagir. Pra ver como esse transtorno pode dificultar em várias áreas, na interação, na aprendizagem, porque daí eles acabam não conseguindo se concentrar. O meu filho tem muita dificuldade de concentração por causa dos barulhos, por causa dos sons, né? E que eu falei, a inteligência dele é normal, mas ele tem muito disso do transtorno sensorial. E daí dificulta muito a concentração. E precisa de concentração para aprender. Então dificulta na aprendizagem, dificulta na interação, na socialização. E mais uma coisa, quando tem esses muitos estímulos, pode causar uma crise, uma sobrecarga sensorial. É um dos motivos que pode causar uma crise.
né? Que a criança perde o controle das emoções, pode ficar muito braba, chorar, nervosa, né? E daí, o que é necessário fazer? Amenizar esses estímulos. Levar num lugar calmo, silencioso, com poucas luzes, com poucos estímulos, com poucas pessoas, para essa criança ir se acalmando e passar a crise. Então, além de todas essas dificuldades, o transtorno sensorial ele pode causar uma sobrecarga e causar uma crise, que é uma das coisas mais difíceis no autismo, as crises, tá? Esse assunto ele é um assunto muito extenso. Eu vou falar só o principal, quem sabe outro dia eu faço outro vídeo sobre ele.